Bom dia! Domingo, gente. Domingo, 5:30 da manhã. Tô desde as 4:30. Glória a Deus, aleluia. Com certeza eu vou sair daqui depois e vou descansar um pouquinho mais. Mas é muito bom esse horário, é um horário que tá todo mundo descansando, né? Então, tu vê assim, que é uma outra vibe assim pra orar. É muito bom. Evanice, bom dia, glórias a Deus. E a gente consegue enxergar mais o sutil nesse horário. Bom demais. Bom dia, Bom Gê. dia. Glórias a Deus. Bom dia, Mi. A Ani já tá aí, já. Já tá aí. Domingando com nós. Temos algum recado para passar? Hoje é Manhã de domingo. pão. Ainda não lançamos o cardápio no grupo, mas vai ser colocado durante o dia de hoje. Glórias a Deus. O que nós vamos ter essa semana? Pão de frango amanhã, maravilhoso, bem molhadinho, bem gostoso, salgadinho. Quarto, nós vamos ter pão de cacau. Ah, esse Quinta, eu nós vamos... quero, hein? Oi? Esse eu quero. Bom demais. E quinta, bolo de amendoim. O pão de cacau eu gosto para comer com pasta de amendoim. Muito bom. Ai, fica uma delícia. Glórias a Deus. E eu, como uma legítima lemoa, negócio do docinho e do salgado, Tu não eu põe gosto, doce, né? eu gosto de comer com passa de frango, pão de cacau. Oh, Deus. Também quero. Ó, Anis também quer o de cacau. Ai, que bom, Nia. Eu vou te colocar lá no grupo. Te colocar lá no grupo, aí tu acompanha lá, daí tu fala com a gente. Glória a Deus. Tu sabe que tá frio, gente, aqui. Nós estamos em outubro, que nessa época já normalmente é mais quente. Eu tô, tipo assim, de blusão e casaco, pra você ter uma ideia. Que loucura, meu Deus, como esfriou. Ontem eu tava com duas blusas também pra sair. Ah, meu Deus. Hum. A gente foi jantar. Tava uma delícia. Comemos uma comidinha bem boa. Coisa boa. Hoje é Lucas 21, né? Lucas 21, isso Então, aí. bora lá então, o horário Amém. de começar. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que tu esteja conosco, Senhor, essa manhã, Pai. Em nome de Jesus, em cada palavra, em cada detalhe. Nós clamamos pela tua presença, Espírito Santo. Tu tens liberdade nesse lugar, esse lugar é sobre ti. Esse lugar é para ti, Deus. Nós estamos aqui pela tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Pai, que não seja eu, que não seja a Roberta, Senhor, a ler essas palavras, mas que seja teu Espírito Santo a falar conosco, Pai. Ministra nos nossos corações, quebranta nossos corações, Pai. Leva-nos ao arrependimento, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, aquilo que tu tens preparado, Senhor, para nós, porque antes mesmo de nós chegar nesse momento, Senhor, tu já conhecia esse dia, tu já sabia desse dia, Deus. Em nome de Jesus, Pai, vai ministrando, Senhor, aquilo que precisamos aprender, aquilo que precisamos ser exortados, aquilo que precisa ser limpo, Pai. Em nome de Jesus, a nossa vontade, o nosso desejo é que sejamos, Senhor, redimidos, limpos, lavados, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, Deus. Que saiamos, Senhor, dessa live de uma maneira, Senhor, melhor do que aquela que entramos, Senhor. Nos transforma, Deus, porque a tua palavra, Senhor, ela é transformadora, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti nessa manhã, Pai. Essa manhã de domingo, Senhor, nós ofertamos a Ti, Pai. Traz nosso sangue e suor, Deus. Esse momento, Senhor, de acordar, Senhor, de estar aqui, Senhor, um momento de descanso, Deus. Que suba a Ti, Senhor, que converse a Ti, Senhor, nas regiões celestiais, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que haja provisão em cada casa, Deus. Que não haja falta de nada, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor esteja com a tua mão poderosa em cada casa essa manhã, Deus.
Provendo, Senhor, aquilo que cada um precisa, Senhor. Se for, Senhor, tranquilidade, se for mansidão, se for paz, Pai. Se for, Senhor, provisão financeira, Deus. Eu não sei o que cada um necessita, Deus, mas Tu conheces cada coração, Pai. Que Tu seja esse sustento essa manhã, Deus, em nome de Jesus. Que Tu seja, Senhor, essa provisão essa manhã, Pai amado. Em nome de Jesus, lembra, Senhor, de cada um, Deus. Olha, Senhor, para cada um, Pai amado, em nome de Jesus, Deus. Não se esqueça, Senhor, de nenhum dos teus filhos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Olha, Senhor, para cada um de nós, Deus. Tenha misericórdia, Senhor, do povo de Deus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos pela nação brasileira, Pai. Nós clamamos também, Senhor, em nome de Jesus, pelo nosso governo, Pai. Ah, Pai amado, em nome de Jesus, que haja, Senhor, que haja libertação, que haja cura, que haja direção do Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Ai, eu que começo. Isso. Graças a Deus. Então vamos lá no 21, a oferta da viúva. Eita, glória, já vou começar com a lapada. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Os ricos aqui, gente, ele tá representando, assim, aqueles que têm, né? Tem, que é fácil colocar. Que cumprem o ritual, né? Porque é só o que eu tenho que fazer. Para mim não significa muita coisa, porque eu tenho para dar mesmo. Então ele vai lá, tranquilão, né? E oferta. Mas olha só o que Deus fala no verso 2. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Significa aquela pessoa que ela não dá pelo ritual. Ela dá pela ordenança do Senhor. Eu lembro de um dia que Deus me deu um número para eu colocar como oferta, não como dízimo, mas como oferta. Eu não entendi. Eu falei, Deus, não entendi. Tipo, o Senhor sabe das minhas obrigações. As obrigações que eu tenho essa semana. Que Deus me deu um número que não tá no meu orçamento. Eu amei, Deus. E fui lá. E Deus proveu, sabe? Deus proveu. Mas, assim, realmente é desafiador, eu confesso pra vocês. Dizem, né, que o último a converter é o bolso. Eu não vejo tanto dessa forma que seja o último, mas que seja um dos últimos. Eu concordo. Porque é desafiador a gente, né, ter uma confiança, assim, tão tremenda, assim, que Deus vai prover, que nem ali. Eu só fiz porque eu acreditei que Deus ia prover, senão eu não ia fazer, não. Mas quantas vezes que não conseguem fazer, né? Que não conseguem ter a confiança no Senhor, né? E é desafiador. É desafiador. Tem vezes que Deus nos pede, assim, coisas. Teve um dia que eu comecei a rir, né? Porque teve um dia que Deus pediu pra eu falei, Deus, tu tá me pedindo uma coisa que eu nem sequer tenho. Então, assim, não tem como, tá, Senhor? E aí eu cheguei de noite em casa, Deus proveu. Tava lá. Falei, tá bom, é só vou passar pela minha conta, né? Porque não vai ficar. Amém, Deus. Vai passar então pela conta. Então, assim, essas coisas assim, nossa, que eu vivi já, assim, e vivo ainda hoje, assim, é muitas vezes desafiador, né? Mas ele também, creio que testa, assim, a nossa própria capacidade de sermos leais, né? Ser leal no pouco, né? Essa semana o meu pastor falou sobre isso. E é o que a gente está vivendo e aprendendo, né? Então, essa passagem aqui, ela conversa muito com a lealdade que nós temos ao Senhor, né? E até que ponto a gente consegue ser leal e até que ponto isso é rompido por nós mesmos, né? Ao ponto de que a gente não consegue ter fidelidade. Se eu só tenho 2 moedinhas, como era a viúva pobre, eu vou ser leal também com essas 2 moedinhas, né? Ou eu vou olhar como, não, é tudo que eu tenho, então eu não vou dar para o Senhor, né? Aí olha o que acontece na sequência lá no 3. E disse, afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. No mundo aqui, no nosso mundo, não seria mais, né? Porque foi só 2 moedinhas. Muito provavelmente o rico, teoricamente, colocou mais. Mas vamos olhar para os olhos como os olhos espirituais. Mais por quê? Porque ela tinha mais fé, porque ela acreditava, porque ela tinha lealdade,
porque ela já estava convertida totalmente no coração dela. Então, ela entregou mais aos olhos do Senhor, porque lembra que o Senhor, ele não olha o que tu tá fazendo, ele olha com que coração tu tá fazendo. Amém? E lá no 4 todos esses deram do que lhes sobrava, porque Deus não nos chama para a gente dar o que a gente que sobra. Um dia a gente estava falando lá na casa da minha mãe e do meu pai. E aí eles estavam falando como eles eram misericordiosos, tal. Eu digo, mas gente, vocês têm que ver que vocês estão dando o que que sobra, né? Então é muito fácil tu pegar um copo de água e dar, sendo que tu tem abundância um copo de água na torneira. Isso não é misericórdia. A misericórdia é assim, eu tenho um pão na minha casa e esse pão eu tô dividindo. Esse pão eu entrego pro meu irmão. Isso é misericórdia de Deus, né? Isso, aos olhos do Senhor, é aquilo que realmente é ter um coração convertido, né? Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que que é deu tudo o que possuía para viver? Ela deu tudo na casa do Senhor. Ela deu tudo nas mãos do Senhor, porque ela entendeu que a vida estava no Senhor, e não nas moedinhas, e não no alimento. E olha, para a gente alcançar esse pensamento, e para a gente alcançar esse tipo de entrega, né, de lealdade, gente, a gente vai ter que, olha, ser trabalhado, moído, destruído, virado pó, reconstruído e lapidado em nome de Jesus, porque eu confesso pra vocês que isso aqui pra mim é um desafio muito grande. Ainda hoje de manhã eu tava falando pra Roberta, né? Meu Deus, quanto desafio. Senhor, tem misericórdia de nós. Porque é desafiador às vezes os lugares onde é que Deus nos coloca. A gente tá aqui, vocês acham que é fácil? Né? Tá todos os dias aqui, 5:30 da manhã. Hoje eu tinha vontade de dormir, não tinha vontade de acordar. Foi o Espírito Santo que me acordou 4:30 da manhã. Porque até o despertador eu tinha esquecido de botar. Mas como é que a nossa mente sabota, né? Mas eu acordei, eu digo, eu tava tão acordada, eu pensei, não. Eu sei direitinho quando é o Espírito Santo que tá me acordando, porque ele abre os olhos assim, sabe? Eu amei em Deus. Fui olhar 4:30. Ah, 4:30 da manhã, meu horário, esqueci. Que é o horário que eu oro em sábado. Eu, tá bom, Deus. Eis-me aqui, Senhor, já tô acordada, já tô orando, já. E é isso, né, gente? Então, assim, que a gente possa realmente olhar, né? Deus não vê a quantidade da oferta, ele vê o nosso coração, ele vê quem que tá entregando, ou como que tá entregando, né? A qualidade da nossa oferta que ele olha, né? E, e ele tá olhando para o que ela tá querendo dizer com aquela atitude, né? Senhor, não tem mais nada, mas eu confio em ti. Eu tô que nem a senhorinha, né, Senhor? Não tem mais nada. Já entreguei tudo, Senhor. Faz a tua obra, então, agora, né? A minha fé é o sustento, né? E Jesus mede, né, esse coração naquilo que tu vai ofertar, naquilo que tu vai entregar. Ela não tinha mais que isso, né? Então ela deu realmente a vida, né? Porque aquilo que era o sustento da vida dela, ela entregou aos pés do Senhor, né? E entregou confiando, né, que o Pai proveria, né, o restante. Então, hoje eu me coloco nesse lugar também, em nome de Jesus, para realmente entregar tudo ao Senhor. E é isso. Conversou comigo bastante. Essa passagem já desde ontem já tá me confrontando. Glória a Deus. Ali no 5, a destruição do templo. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornando de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, aqui nessa pequena parte, né, Jesus já estava declarando uma profecia da destruição que foi cumprida em 70 depois de Cristo lá pelos romanos, né? Uhum. E templo em hebraico significa recal, então representava a presença de Deus, que lá naquela época só nos templos havia uma presença de Deus. Mas agora, nesse tempo, depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus, essa presença habita em nós, é o Espírito Santo. Então, muitas vezes, o nosso templo é destruído, porque nós não permitimos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E hoje em dia, muitas pessoas ainda colocam fé em estruturas humanas. Eu vou lá,
Preciso ir na igreja porque lá tem a presença de Deus. Sim, tem a presença de Deus lá na igreja. Na igreja se forma o corpo de Cristo. A igreja é um ambiente em que, sim, é orado, é abençoado, mas eu estou aqui para te lembrar que a presença de Deus está em ti, que não é apenas nos templos, nos líderes, nos pastores, em títulos que se tem, né, em pessoas famosas que estão ali, que eu preciso ir lá onde está aquele profeta famoso para eu receber uma palavra. O mesmo Espírito que habita lá naquele profeta habita em você. Então, a gente acaba esquecendo muitas vezes que Cristo habita dentro de nós, né? Então, eu te pergunto, onde está edificado o teu templo? Em algum outro lugar? Em alguma outra pessoa? Ou o templo do Senhor é o teu corpo, o teu coração, né? No que você vê ou no que você crê hoje? Onde você está colocando a sua fé? Lá no 7, perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isso? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Jesus responde com toda a mansidão dele: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras, de revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será longo. Lá no 10, então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Haverá grandes terremotos, epidemias. O que nós passamos há 5 anos atrás? E fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais vindos dos céus. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança, eu vou repetir essa palavra, é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Então aqui, Jesus dá um entendimento lá das profecias de Daniel, no capítulo 7, 12, de tempos de angústia, de tempos de tribulação, antes da libertação final. E nós estamos passando por várias circunstâncias dessas. Passamos pela pandemia, né? Então, nós vivemos dias de caos. E não só o caos externo de coisas que a gente vê, de guerras, de terremotos, de epidemias, mas também dentro da gente, as prisões dentro da gente, os medos que estão dentro da gente, a desinformação, muitas vezes, da palavra de Deus, das revelações que a palavra nos traz, né? E a apostasia, que é a falta de fé no Senhor. Talvez hoje nós não enxergamos tantos milagres quanto a Bíblia nos traz, porque a nossa fé é pequena demais. A incredulidade tomou conta do povo, porque o povo vive aquilo que enxerga e não crê naquilo que não vê, no sobrenatural. E eu estou me colocando junto nisso. Estou pregando junto para mim aqui também. Onde está a nossa fé? Que toda a incredulidade bata em retirada. Ah, tem retirada. Em nome Para de que a gente Jesus. possa todos os dias ter o nosso nível de fé aumentado, para que nós possamos crer naquilo que os nossos olhos não veem. Agora eu te pergunto, tu tens permanecido firme enquanto tudo balança? Dentro, fora, fora, dentro. Eis-me aqui, Senhor.
O teu coração está preparado para suportar a pressão da fé verdadeira? Não é por nada que às vezes a gente sofre algumas pressões. Eu me lembro do tempo do banco. O tempo do banco me ensinou muita coisa sobre pressão. E hoje eu utilizo aquilo porque Deus não desperdiça nada do que a gente aprende. Nada, 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 nada. Então lá eu estava sofrendo uma pressão carnal. Mas existe uma pressão que a gente sofre quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Ele nos esmaga muitas vezes, Deus nos esmaga muitas vezes, para que de nós Ele possa retirar o melhor óleo. Lembra a oliva, a oliveira, né? A oliva, quando é feito o azeite de oliva puro. Aquela frutinha, né? Ela é espremida, 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 para tirar o óleo virgem, o melhor óleo, o óleo mais saboroso. Então a gente talvez dá frutos que talvez a gente não entenda que a gente está dando frutos naquele momento, mas o Senhor vai nos pressionando, vai nos espremendo, vai nos preparando para que de nós, do nosso coração, para que o nosso caráter, o nosso coração esteja sendo preparado, para que nós possamos sim ser aquele azeite saboroso, aquele azeite perfumado, o melhor azeite, para que seja extraído de nós o melhor, não que nós temos, mas que somos. Antes da manifestação da glória, sempre vem o tempo da prova. Sempre vem o tempo da prova. Quais são as provas que o Senhor fala aqui nessa passagem, lá no 9? Vamos voltar lá. Olha, eu até tô mais esperançosa agora. Oi? Eu até tô esperançosa agora. Glórias a Deus. Vamos voltar lá no 9. Vamos repetir isso. Quando vocês ouvirem falar de guerras, e guerras não são só guerras bélicas, de armas, de fogo, de carros de guerra, mas são as nossas guerras internas também, os nossos conflitos internos, revoluções internas e externas. Não fiquem assustados, pois é necessário, o Senhor está nos avisando aqui, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. O teste revela o que realmente, ou melhor, quem realmente está firmado em Cristo Jesus. Vamos lá no 20, vamos continuar aqui. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. E o que nós estamos vendo hoje? Jerusalém sitiada de exércitos. Estamos vendo isso? Estamos? Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela. E os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por ele. Então, Jesus aqui profetiza a invasão romana que aconteceu lá em 70 depois de Cristo, quando foi destruído de fato o templo, né? Quando Jerusalém foi destruída e o povo ficou totalmente disperso. Houve ali uma dispersão total do povo naquele período em especial. Então essa dispersão, escuta só isso, né? Olha como a Bíblia ela conversa com a gente. E talvez para a gente ter mais revelação, entendimento, a gente precisa cada dia mais se aprofundar na leitura do que está acontecendo hoje no nosso tempo, né? Principalmente lá no livro de Apocalipse. Mas essa passagem específica aqui, que é do 20 ao 24, essa dispersão do povo, né, foi dito lá em Deuteronômio, pensa, lá no tempo da Torá, lá no início da Bíblia. Deuteronômio 28, 64. O Senhor te espalhará entre todos os povos. Então, no capítulo 28 de Deuteronômio, vale a pena a leitura. Lá no início do capítulo, o Senhor diz, ele fala sobre as bênçãos, que se a gente obedecer, se a gente cumprir aquelas determinações que estão lá na palavra,
nós receberemos as bênçãos do Senhor. Porém, existem, quando nós desobedecemos, os nossos desvios, as maldições que acontecem. Então, Deuteronômio 28:64 traz uma profecia e ela se cumpre em 70 depois de Cristo. O Senhor te espalhará entre todos os povos. Então, a cidade que deveria ser símbolo de paz tornou-se um cenário de julgamento naquela época, né? Jerusalém tornou-se um cenário de julgamento por rejeitar o príncipe da paz, porque rejeitou Cristo Jesus. Então, veja bem, pega essa chave. Toda vez que nós rejeitamos o governo de Cristo, nós perdemos a paz que excede todo entendimento. E nós nos tornamos vulneráveis espiritualmente para que o inimigo venha, para que o inimigo encontre essa brecha, para que o inimigo influencie os nossos pensamentos, as nossas Obrigada, ações, Jesus. porque nós estamos rejeitando o governo de Cristo Jesus. Vai Então, falando, Deus. todo aquele que está rejeitando o governo de Cristo Jesus, pega essa chave, tome consciência disso. Amém? Então, eu te pergunto hoje, reflita sobre essa pergunta aqui. Você tem construído a sua Jerusalém interior sobre a paz de Cristo? Ou sobre as próprias seguranças? Aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente controla. Eu vou repetir essa pergunta para você. Você tem construído a sua Jerusalém interior sobre a paz de Cristo, confiando no governo de Cristo Jesus sobre a tua vida, sobre as tuas coisas, ou sobre as tuas próprias seguranças, aquilo que tu vê, aquilo que tu enxerga, aquilo que tu controla. Vamos lá no 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobreviverão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, pois a redenção de vocês se aproxima. Então, Jesus também cita aqui o cumprimento de Daniel 7, 13, 14, onde o Filho do Homem recebe o domínio eterno. A expressão Filho do Homem em hebraico é Ben Adam, Ben Adam. Revela a humanidade e a divindade de Cristo. Então, enquanto o mundo entra em desespero, o próprio Jesus nos chama para erguer a nossa cabeça, porque a redenção se aproxima. Então, se você está com a cabeça baixa, se você está ali cheio de questões, cheio de tribulações, hoje é o dia que o Senhor está te convidando para erguer a tua cabeça, pois a redenção está próxima. Quando tudo parece desabar, muitas vezes a gente fica contraído, a gente baixa a cabeça, até os nossos ombros ficam para frente assim, né? Então, o que você faz hoje quando tudo parece desabar? Tu abaixa a tua cabeça? Ou tu levanta os teus olhos para o alto, assim como Jesus fazia, né? Cenas do The Chosen. E Jesus fazia quando tinha um problema para resolver. Levantava os olhos para o céu. Porque o Senhor tem a solução. O Senhor tem as estratégias, não é o inferno que tem. É o Senhor que tem as estratégias. O mesmo céu que trará juízo para o ímpio, trará redenção para o justo. O mesmo céu que trará juízo para o ímpio, trará redenção para o justo. Então, creia hoje no que os teus olhos não enxergam. Creia no que os teus olhos não podem ver. Creia que o governo é de Cristo Jesus sobre a tua vida, que o Espírito Santo habita em ti, que Ele te trará soluções e estratégias. E Ele habita em ti, e Ele está contigo. E aqui já começa a parábola da figueira para mim. Glórias a Deus. Sabe que quando tu falou das dores de parto, né? As dores de parto, para mim, representam muito nessa passagem ali, a nova criação, né? Porque quando tu tá
com essas dores de parto, algo novo está nascendo, né? Essas dores de parto vamos pegar como algo espiritual, né? Que Deus está querendo falar. Dores terríveis, dores internas, né? Mas é porque algo novo está nascendo, né? Através daquela pressão, algo novo vai vir, né? Então, fica tranquilo, vai dar certo. A nova criação já está surgindo, em nome de Jesus. E Amém. Vamos lá no 29, então. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Então, se você está sofrendo, e eu prego para mim mesma, né? Quando você está confrontado, está com essas dores de parto, se tá, nossa, tá doendo, tá ruim, calma, né? Relaxa, porque o reino de Deus está próximo. E quando a gente fala o reino de Deus, a gente acha que é um reino que vai vir, né? Às vezes a gente tem o pensamento, igual como os fariseus tinham de achar, e até mesmo os discípulos achavam que o governo que Jesus ia vir naquela altura ia ser um governo físico. Só que ele já falou, não é físico, é dentro, o reino é dentro agora. Então, se tu tá passando por, né, esse tipo de tribulação e coisa, pode ter certeza, o reino de Deus está se manifestando em ti. Em breve esse reino vai ser estabelecido em ti. Eu lembro quando Deus ficava falando comigo sobre o reino, o reino, o reino. Já deu, que reino? Eu ficava pensando, que reino é esse que tu tá falando que eu sou desse reino? Que reino é esse? E hoje eu olho para trás e eu vejo, ah, tá, ele tava falando desse reino. É um reino que nasce dentro de nós, é um reino que nasce para que o Senhor habita na gente. Que ele seja o governador da nossa vida. Que ele tome as rédeas da nossa vida. Que ele diga pra gente, vai pela direita, vai pela esquerda, vai lá e oferta tanto. Não existe ainda, mas vai existir, minha filha, vai na fé, né? Como foi o meu caso ali, né? Então, o reino está próximo, então, seja paciente, seja perseverante, né? Não desista, continue firme, né? Só continua, é o que eu posso te dizer, tá? E eu digo pra mim também. Eu fico falando, Deus, tá tudo certo, vou permanecer. Vamos lá, simbora, vamos continuar. Mas que dá vontade de desistir, às vezes dá, né? Mas já repreende em nome de Jesus, já manda bater em retirada, já na autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, nós mandamos bater em retirada, em nome de Jesus, toda manifestação maligna, todo espírito de dúvida, de distração, de engano, em nome de Jesus. Lá no 32, eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. No 33, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Glórias a Deus. Lá no 34, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem. Algumas versões vão dizer glutonaria, que é comida em excesso. Amém? Bebedeiras e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Ou seja, imagina que bem naquele dia tu caiu, né? E aí deu ruim para ti. Então que a gente continue perseverante, né? Sabendo que justamente Deus, ele não fala o dia, porque é para a gente estar preparado em todo o tempo, é para a gente orar e vigiar em todo o tempo, é para a gente não cair. É para a gente estar firmado na rocha. É para que o Espírito Santo seja o nosso guia. Amém? Lá no 34, tenham cuidado. Ah, não, escreve ali. 35. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Ou seja, não vai ser tu, o alecrim dourado, que não vai ser testado, que não vai ser provado. Amém? E lá no 36, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem, em pé, né, na rocha, firmado na rocha. Lá no 37, Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer ele saía para passar a noite num monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Então vamos falar algumas interpretações aqui, né? A figueira está representando aqui, né, Israel.
Ou a nossa alma humana, né? Que parte dela, vamos dizer assim, precisa florescer, gente. Precisa florescer em nós algo novo. Porque o Senhor, ele vai lá e ele corta aquilo que não tá bom, aquilo que não tá gerando frutos. E ele corta porque, aleluia, que ele não cortou ainda tudo. A árvore lá na raiz, que é para nunca mais voltar, né? Então, nesse caso, ele está falando que ele poda para que isso volte, mas volte de uma maneira diferente, para que gere, né, novos ramos, ramos que sejam orientados pelo Espírito Santo, né? E quando ele começa a brotar, quando esses galhos eles começam a brotar novos galhos, né? É sinal que em breve vai ter frutos. Porque como é um galho novo, tá dando as folhas novas, também brotará frutos, também virão frutos espirituais através dele, né? Então, se Deus está podando, vamos olhar para o nosso interior, né? Se Deus está fazendo a poda interior, né? Dali vai vir novos frutos, dali vai vir uma nova ramificação, dali vai vir um novo pensamento, um novo paradigma, um novo entendimento, uma nova emoção, uma nova capacitação, uma nova unção, um novo talento, sei lá, a partir e que a partir disso gere novos frutos. Porque às vezes ele está querendo que tu seja uma árvore que dê novos frutos, frutos diferentes do que tu deu até aqui. Virão seria, né, o tempo da glória, né? Então vai vir ainda, né? É algo que ainda vai acontecer. Lá no 31, né, o reino de Deus, ele é o governo do Espírito Santo em ti e a tua manifestação, né? O reino se aproxima quando a alma se rende ao Espírito. Então, quando tu tá ali sendo atordoada, né, sendo massacrado às vezes, né, amassado, a manifestação, né, da glória de Deus é justamente esse reino se manter. É realmente tu entregar, né, para que o Santo seja o governo, ele que seja, se renda a ele. Eu fico às vezes lutando, gente, eu falo para vocês, nossa senhora, o senhor deve olhar para baixo e pensar, meu Deus, que filha difícil, porque às vezes eu tenho dificuldade, sabe, de entregar tudo nas mãos dele, realmente, e descansar, sabe, não me preocupar mais com nada, não ficar irada com o que eu vejo, quando eu não vejo o que eu tô querendo ver. Para mim é desafiador também. Não sei se mais alguém aqui se identifica com isso, que não esteja só pregando para mim, mas que a gente possa olhar para nossas carências humanas, nossas dificuldades humanas e sabendo, gente, que só Ele para fazer, gente, só Ele. Pela nossa capacidade, não dá, gente. É só pela misericórdia, pela graça dele mesmo. Para que a gente possa ser salvo, porque de outro jeito não tem, não. A gente querer fazer, vou fazer tudo certinho, não dá. Não vai dar, a gente não vai conseguir. Mas pela graça do Senhor, através do Espírito Santo dele, a gente se ergue de novo, a gente vai, a gente faz de novo, faz diferente, é lapidado, né? Podado, para que dê novos galhos, né? Então, lá no 32, essa geração pode significar um tipo de mentalidade humana que a gente tem, às vezes, em comunidade, às vezes até no próprio país, né? Então, o reino se aproxima quando a alma se rende para o espírito, né? Então, esse pensamento, às vezes, é um pensamento global, é uma ordem ou uma maneira de pensar que está até na própria comunidade, porque, por exemplo, Lajeado tem costumes, né? Esses costumes, eles levam a gente a ter paradigmas mentais, pensamentos, estruturas, mentalidades, que muitas vezes precisa ser quebrado, porque para a gente romper. Então, como cidade, como estado, como país, nós também temos mentalidades criadas pelo país. Então, é em conjunto. E quando que vai ser rompido? Quando uma massa crítica, quando um tanto de X de pessoas estiverem pensando da mesma maneira, estiverem voltadas com os mesmos paradigmas, né? Por que que a gente precisa levar o evangelho? Porque eu creio que quando tiver uma massa crítica, crendo nas palavras do Senhor, tendo essa mentalidade do reino de Deus, isso vai se manifestar também aqui nesse plano, né? Então, eu creio muito nisso. Tudo pode mudar, né? Menos a palavra que é eterna.
Lá no 33 vai falar sobre isso. E no 34, não se distraia, não se divida entre o mundo e entre o espírito, né? Continua olhando para a palavra do Senhor, continua firme, né, na rocha que é Cristo Jesus. E no 35, né, desperta o teu espírito. Desde que o teu espírito seja despertado. E às vezes a gente está almático, a gente está na nossa alma, mas ora para que o Senhor libere para ti essa graça de despertar em cada segundo o teu espírito, porque quando o nosso espírito está desperto, a gente está vivificado, a gente recebe vida, né? E vida em abundância, aquele down assim que às vezes a gente sente, né? Ele vai embora e a gente começa a ser vivificado como se renovasse a nossa bateria, como se a bateria tivesse se trocado, sabe quando a bateria está 100%? É isso só o Espírito para fazer na nossa vida. E lá no 36, firme diante da glória, né? Consciência desperta, coração em oração. Assim você vai estar firme quando a presença do Filho se manifestar. Amém? E lá no 37, né? O monte, né? O azeite extraído, né? Representa a intimidade com o Senhor. Representa o teu secreto com o Senhor. Porque quando ele vai para o monte, quando Jesus vai para o monte, ele está falando: olha, não adianta a gente só pregar aqui, só a gente falar aqui, por exemplo, eu vou para o meu secreto antes de eu vir para cá. Né? Eu tenho meu momento com o Senhor, onde ele ministra para mim a palavra que eu já li, a palavra que eu li com ele. E aí eu tô ali no meu secreto, e ali eu tenho revelações, ali ele fala comigo, ele me exorta, né? E aí depois eu trago aqui para vocês aquilo que já aconteceu no meu secreto. Então, ele ir lá no monte significa também a gente se voltar para o nosso secreto, se voltar para o nosso monte, se voltar para o nosso momento de intimidade com o Senhor, né? E a pressão que gera a unção. Então, quando ele estava lá pressionado no monte, né? Falando com o Senhor, e o Senhor falando: não vou te livrar dessa, meu querido, vai que é tua. Vai ter que ser pregado na cruz, né? Então, isso gera a unção. Então, quando a gente está se sentindo pressionado, vai ter muitos. Gente, eu vou sair pingando óleo do jeito que eu tô sendo pressionado. Misericórdia, orem por mim, gente, em nome de Jesus. Né? E isso traz também o equilíbrio, né, entre a gente servir e a gente se abastecer, para que a gente não se torne um fariseu, que a gente só tá lá servindo, 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 né? E a gente não tá buscando o Senhor no secreto, a gente não tá buscando a unção nova, a gente não tá buscando algo novo da parte de Deus, porque eu não tenho tempo. Eu tenho que servir na igreja, eu tenho que fazer, 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 fazer. Eu tenho que servir no mundo, eu tenho que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então isso não funciona, né? A gente precisa ter esse equilíbrio de servir, mas também se abastecer, né? Esse é um grande segredo espiritual. Não só espiritual, né? Mas para a vida da gente, né? Glórias a Deus. Tem alguém que tem alguma pergunta? Tem algo a comentar, contribuir, colocar? Se não, nós podemos orar. Vamos orar um pouquinho mais. Hoje tem um pouquinho mais de tempo. Aí amanhã a gente continua no 22. Glórias a Gente, Deus. vocês têm noção que a gente tá terminando, gente, o livro de Lucas? Vocês têm noção? Vocês têm noção quão rápido a gente vai. Não vai nem uma semana a gente terminou Lucas. E a gente já vai entrar em João. Glórias a Deus, olha o que é, né? Tu continuar, né? Igual eu e o Henrique, nós já estamos lá em Levíticos. Glórias a Deus. Amém. Eu tô lendo o novo com o Henry, tô lendo o velho, não, o velho com o Henry, o novo com vocês, e ainda leio separado, né? Eu li o Cânticos de Cânticos, todo ele de novo, maravilhoso, lindo, eu recomendo. Agora eu tô lendo Esther, tô terminando hoje, Esther. Comecei ontem e hoje eu vou terminar. Que o Senhor me indicou. Dá uma lidinha de novo em Esther. Eu amei, Deus. Vou ler de novo. Vamos ver o que mais que tem pra eu descobrir em Esther. É um livro bem legal também, mas também desafiador também. Fala muito sobre, né? Como que às vezes, meu Deus, vai parecer loucura o que o Senhor vai te mandar fazer. Mas realmente segue firme que Deus tem um propósito. Glórias Eu a lembro a Deus. primeira vez quando eu escutei Deus falando de reino de Deus, pastor, meu Deus, tu pode estar pirado, eu falava assim pra ele, né? E Deus, ele vai provendo, ele vai, né, organizando, guiando os passos.
guiando os caminhos, levando os caminhos, né? E tudo vai começando a clarear. Então, pra mim, esse ano foi um ano de que clareou muito, assim, o que no começo do ano eu pensava que era uma loucura. Hoje eu já, tá bom, já entendi, glória a Deus, aleluia, já tô aqui, eis-me aqui, Senhor, né? Mas no começo do ano eu achei que, meu Deus, era muita loucura que eu vi, que Deus falava pra mim. E realmente Deus foi confirmando, Deus foi, né? Ah, meu Deus. Eu olho pra trás e eu penso, meu Deus do céu, e não é que realmente Deus fez. Não é que realmente eu tô aqui. Final de ano aqui já é a nossa formatura. A gente já se forma em teologia, já vamos pro próximo passo. Glórias a Deus, para honrar e glorificar o nome do Senhor. E Deus é tremendo para cumprir tudo aquilo que Ele fala. Então, é sobre isso, gente. Amém. Amém, Jesus. Vamos agradecer essa manhã. Obrigada, Em Pai. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada palavra. Obrigada pela tua presença aqui nesse lugar. Obrigada por ministrar os nossos corações, por transformar a nossa mente e moldando o nosso caráter. Obrigada por nos espremer para retirar de nós o melhor óleo, o melhor de nós. Em nome de Jesus. Pai, nós te consagramos esse domingo, nós entregamos toda a honra e toda a glória a Ti. Oramos que o Senhor possa estar nos abençoando, abençoando a nossa casa, a nossa família, o nosso descanso, Pai, o nosso culto de hoje de noite. Já vai preparando os ambientes onde nós estivermos hoje, que nós possamos ter os teus vasos, Pai, e exalar o bom perfume, e levar e cumprir o ID, onde quer que nós estejamos nesse dia. Usa-nos, Senhor, como instrumentos de edificação do Teu reino. Molda-nos, Senhor, para que nós possamos, sim, a cada dia mais experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu declaro e decreto que toda incredulidade que ainda há, bata em retirada do povo de Deus. Eu declaro que todo o espírito de distração, o espírito de divisão, saia do povo de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro e decreto que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida de cada um que aqui está e cada família representada. Que mesmo que os teus olhos ainda não possam ver o que o Senhor tem para ti, logo adiante o Senhor derramará uma chuva de bênçãos sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que nós possamos seguir persistentes, confiantes em que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor prometeu, que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que acreditamos muitas vezes. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, som dos nossos corações, nós oramos, som dos nossos corações, tira de nós tudo aquilo que não pertence a Ti, tudo aquilo que nos afasta de Ti, tira de nós toda a incredulidade que ainda há. Tira de nós todo orgulho, toda altivez que muitas vezes nos afasta e faz acreditar que é nosso braço, a nossa força, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento que vai resolver as nossas questões. Derrame sobre nós, Pai, a sabedoria que vem do alto. Derrame sobre nós, Pai, o entendimento que vem do alto. Revela-nos a Tua palavra, Pai. Nos traga a iluminação naquilo que já foi revelado na Tua palavra. Exorta-nos, Senhor, Espírito Santo, fale com cada um de nós o que nós precisamos ouvir nesse dia, a direção, a estratégia que é necessária para esse momento. Nos dê estratégias, Pai, para os nossos negócios, para as nossas vendas, para os nossos recursos financeiros, para ter os nossos pagamentos todos em dia, honrar todos os nossos credores, todos aqueles que confiaram algo a nós, Pai, também, não só em termos financeiros, mas em termos espirituais também. Em nome de Jesus, que a provisão do Senhor em todas as áreas da nossa vida sejam derramadas nesse dia, que toda a abundância seja manifesta na área emocional, na área espiritual, na área de relacionamentos com a nossa família, na área financeira, no nosso trabalho, no nosso amor ágape, que precisa ser manifesto para que nós possamos cumprir o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, que nós possamos nos amar, olhar no espelho todos os dias e enxergarmos a imagem e semelhança de Cristo Jesus em nós, para que nós possamos assim caminhar pelo mundo. Também, Pai, se há algum altar
que não seja o teu nas nossas vidas, algo que a gente tem idolatrado ou adorado mais que o Senhor nos mostre, Pai, que o Senhor nos dê consciência, que o Senhor destrone com o poder, a honra e a glória que há no nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para que o Senhor acampe os teus anjos nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas mentes, para que nenhum dardo inflamado do inimigo se aproxime e prospere contra nós. Oramos, Pai, para que haja um revestimento da tua armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, que seja a nossa arma para confrontar toda e qualquer influência maligna. Também o escudo da fé, para que nada, 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 nenhuma influência prospere contra nós e contra a nossa família. Também as sandálias do Evangelho da Paz, para que possamos ser instrumentos de proclamação das boas novas. Pedimos, Senhor, também que o Senhor abençoe os nossos filhos, que o Senhor proteja os nossos filhos, que o Senhor acampe seus anjos, onde quer que eles estiverem, em nome de Jesus. E a palavra diz que se nós crermos, a nossa família também será salva. Nós cremos, Pai, que todos aqueles que ainda não foram alcançados, o Senhor os alcançará. O Senhor se apresentará e todos terão um encontro com Deus, um encontro genuíno, um encontro verdadeiro, uma experiência sobrenatural, que faça-os acreditar que existe um Deus soberano, que existe algo que os olhos não podem ver, mas que o coração pode sentir e que o espírito seja avivado. Em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos toda a honra e toda a glória, nós selamos contigo essa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Tchau, Beijo, gente. Até amanhã. Beijos. tchau.